Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para gravar o Arquipapo, agora um pouco mais aquecidos da volta às férias. Eu tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje a gente vai falar sobre um livro muito legal, que é o livro Acupuntura Urbana. Ai! Foi mal. Vamos lá. Feliz enquanto o mundo ainda chora por estar tão ao descaso. Então a gente escolheu essa semana falar sobre o livro Acupuntura Urbana, e é do Jaime Lerner, o arquiteto Jaime Lerner, conhecido bastante por seu trabalho na área do urbanismo. Ele foi prefeito, governador, prefeito de Curitiba, governador do estado do Paraná. Tem uma trajetória famosa aí no Brasil e no mundo. E além disso, ele foi o presidente da União Internacional dos Arquitetos, né? Da UIA. Por um Em tempo. 2002. Uia. Então, só para complementar o que a Renata falou, porque ele nasce em 1937. Nasceu, então. Isso, ele nasceu. Ele nasceu em 1937. E aí ele foi prefeito de Curitiba por 3 vezes, né? E governador do estado do Paraná por 2 vezes. Muito do que a Curitiba tem de famoso hoje como planejamento urbano, né? Por muito tempo vem do projetos dele, né? Exatamente. E talvez ele, por ser um arquiteto, né? Ele tinha se formado meio como engenheiro arquiteto na época. E por ser... ele tinha uma visão diferente também, né? Uma visão de uma cidade diferente daquelas que estavam sendo feitas e contestando muito a questão das cidades modernistas, né? De Brasília sendo feita e todas aquelas coisas. E ele já tinha influências de outros caras, né? Que principalmente na Europa, que já estavam revisando e questionando todas essas cidades, esses modelos de cidades modernistas, né? Da valorização do carro, etc. De esquecer tudo que era antigo e tal. E em virtude dele conseguir ser o prefeito, ele teve a possibilidade de aplicar diversas ideias, né, ou conceitos desse novo urbanismo que estava sendo feito e tal, num país de terceiro mundo, né, numa cidade que era relativamente insignificante, mesmo dentro do Brasil, assim, né. No contexto nacional era... E aí ele consegue projetar essa cidade, assim, repensar o planejamento urbano dessa cidade e daí botar ela como uma referência mundial, realmente, daí em termos de transporte público, de ocupação de espaços, de ressignificado, né, de espaços e tal, várias outras coisas assim. E ele tem um escritório até hoje aqui em Curitiba, tem inúmeros projetos desenvolvidos no mundo de desenho urbano, design até, algumas coisas, e tem bastante coisa, o escritório é ainda atuante, tem várias palestras legais, e esse livrinho. Ele dá palestras ainda até hoje, né? Constantemente. Ele tem uma curiosidade que ele sempre termina as palestras dele com uma musiquinha. Qual é? Não, ele varia, mas é interessante procurar no Facebook, no YouTube, é muito... Ele vale lembrar que ele é conhecido como um urbanista, né? Não como um músico. É ruim, procura lá, Sustainable Song. Não, e outro detalhe que eu ia falar é que, por ele ter sido presidente da União Internacional dos Arquitetos, isso possibilitou ele a viajar pelo mundo, realmente, assim, e conhecer diversas cidades no mundo, conhecer diversos arquitetos, né? Tanto que ele cita, me encontrar com o Richard Rogers, me encontrar com, como é que é o Álvaro português? Siza. Com o Álvaro Siza, enfim, personalidades do mundo da arquitetura em que ele também teve contato. E eu acho que esse livro também é um pouco o resultado disso, de toda essa vivência que ele teve viajando pelo mundo e conhecendo exemplos positivos e negativos de ações que poderiam transformar as cidades, né? E daí a brincadeira que ele faz nessa questão da acupuntura é que talvez esperar um planejamento urbano para mudar uma cidade como um todo demanda um tempo, né? E a acupuntura urbana, como ações pontuais, né, podem ajudar também a cidade a melhorar a sua qualidade de vida, a qualidade urbana e a qualidade de vida das pessoas, né? É bom para começar a falar exatamente isso, né? Tipo, o que é a acupuntura urbana? É uma associação com a acupuntura mesmo, né? Que é você, com uma pequena agulhada ali naquele ponto, você conseguir gerar ações que melhorem outras coisas ou que tenham um efeito em cadeia, criando outras melhorias, né? Ele fala que é o seguinte, numa cidade, ele fala que em uma cidade você precisa trabalhar rápido, né? Então, eu até acho interessante ele ter tido essa experiência, essa vida pública, essa experiência política também, porque ele pode falar isso com a propriedade de quem administrou uma cidade, né? Então, assim, o planejamento de uma cidade leva muito tempo. Então, a acupuntura urbana prega ideias pontuais
e fáceis de serem iniciadas, né, que vão ajudar o processo normal de planejamento. Então, ele prega muito essa ideia da compultura urbana como sendo o começo, como é muito importante você começar de alguma forma, né? Esse começo tende a gerar uma transformação positiva na sociedade, né? Então, à medida que inicia uma energia de novidade, a comunidade local começa a visualizar novas possibilidades de interagir com o espaço e com os outros agentes locais, né? E ele explica no livro, né? Esse livro é um livreto, né? É um livro bem pequenininho, são poucas páginas e o formato dele também é de um livro de bolso, né? Então, no livro ele comenta... ele dá uma iniciação do que ele entende como sendo a acupuntura urbana, e depois os capítulos, sempre muito curtos, vão se sucedendo explicando exemplos de acupuntura urbana, exemplos de atitudes que ele considera boas acupunturas urbanas. Na verdade, o livro ele é muito rápido de ler, assim, ele é bem tranquilinho de ler, você lê uma pegadinha, assim, e é leve, uma leitura leve, ele é despretensiosa, assim. Despretensioso. Eu acho que ele não tem esse caráter acadêmico de passar uma nova maneira de pensar o urbanismo, nem nada. Ele soma todas as experiências da vida que ele teve como arquiteto e urbanista e suas carreiras políticas e procura trazer isso como se fosse um diário de memórias, assim, né? Isso, e uma característica bem legal do livro é justamente essa, que ele tem muito do aspecto pessoal dele, né? Ele conta experiências que ele viveu, né? Como quase todos os exemplos são experiências que ele viveu nessas viagens. E muitos casos de experiência dele em Curitiba, né? De projetos que foram feitos em Curitiba. Só deixa o que eu achei interessante até só do que o Gabriel falou, nessa questão do ponto, né? Da questão o começar, né? Do início, o início. Que essa ideia do conceito da acupuntura urbana vem lá do arquiteto finlandês, lá o Marco Casagrande e tal, que começou com essa ideia. Marco Casagrande, finlandês? Não, a gente fez um podcast aqui sobre o Álvaro Aalto. O nome do cara não pode ser Marco Casagrande. Tá Os nomes lá são muito mais legais que isso. Chivasquila. Ok. Marco Casagrande é o codinome. Isso. E que ele tenta trazer... olhar o desenho urbano, né, digamos assim, como um organismo vivo, né? E as cidades são vivas, né? As cidades têm momentos em que elas estão revitalizadas, daqui a pouco o centro sai, daqui a pouco as pessoas deixam de frequentar aquilo, mas daqui a pouco as pessoas voltam e tal. Então, esse movimento, a cidade está sempre nessas mudanças constantes, né? E a gente vai estar sempre discutindo se precisa ter carro, se não precisa ter carros, vazios urbanos, sobre que horas que pode ficar aberto as coisas, que horas tem que fechar e tal. Então, é dinâmica, né? Essa questão de pontualmente poder intervir de maneira mais rápida e mais dinâmica nesse organismo vivo, parece ser até mais... razoável. E os exemplos que ele cita no livro, a gente vai ver mais pra frente, não são necessariamente obras, edifícios, construções, né? Muitas vezes são atitudes pessoais. Ele até cita um dos primeiros exemplos do livro, só para exemplificar o que eu tô falando, é a respeito dos coreanos que se mudam para Nova York e que começam a abrir pequenos comércios que funcionam 24 horas por dia. Então isso criou um novo hábito na cidade, de ter vida depois das 8 horas da noite, sabe? De ter comércio aberto, pontos de encontro nos bairros, tarde da noite, né? Então, isso ele cita como sendo também uma acupuntura urbana, uma coisa que vem a acrescentar na sociedade, um hábito que veio de fora, de um outro país, que a sociedade comprou e que acrescentou ali para a comunidade local, né? Então, a gente separou aqui alguns capítulos que são nada mais que esses exemplos, assim, pra gente discutir um pouco dessas ideias. Mas leiam o livro, né? Curtinho, mas leiam o livro. Não, só para não esquecer, quem pediu quem havia sugerido esse tema foi a Stephanie Katissips. Verdade. Sobre a acupuntura urbana, ela falou pra gente trazer exemplos e tal. Então aqui a gente tá mostrando que a gente também atende a pedidos, né? A gente não impõe o tema. Então, um dos primeiros capítulos do livro, ele chama O Velho Cinema Novo, e ele menciona como um exemplo de boa acupuntura exatamente ações que promovam o resgate cultural da cidade, de alguma comunidade, de algum bairro, que tenham a ver com a identidade daquele local.
Ele traz como exemplo o cinema, né, que faziam parte Cinemas de rua, né? os cinemas de rua, que faziam uma parte grande da história das cidades, da maioria das cidades. E muitos deles se descaracterizaram, mudaram de uso. Com o passar do tempo, virou infinitas coisas, assim. Foi demolido, sumiu, né? Sumiu. E ele traz essa revitalização desses cinemas, esses espaços, essas mostras até de cinema, como uma maneira de fazer a acupuntura urbana, resgatando essa memória. Que a pessoa vai lá com o filho e fala, pô, que legal, sempre vim aqui, que bacana de estar tendo a oportunidade de estar aqui de novo. E isso reforça uma identidade local novamente. Aquele negócio do cinema, acho que para as gerações, até pra gente quando a gente era novo, mas acho que as gerações um pouco mais velhas que a gente já tinham o cinema como um ponto de encontro, né? O cinema ficava ali na praça, você se encontrava na praça e o cinema depois saía e na rua ali mesmo você discutia, comentava o filme, contava o final do filme pra quem tava entrando no cinema, enfim. Vivia essa experiência na rua, né? No meio da cidade. Até ele conta num outro capítulo. Spoiler. Spoiler aqui, atenção. Acho que quando ele fala assim de atitudes mais pessoais, gentilezas mais pessoais das pessoas. Gentilezas assim, mais personificadas. Assim. Porra, agora sim. Ele cita que o Vampeta, jogador de futebol, mas ele falou que o Jaime Lerner citou que na cidade do Vampeta tinha um cinema de rua, e o cinema de rua, o teto começou a desabar, acho que por causa de uma chuva, alguma coisa assim, desabou. Então um dia o Vampeta foi lá visitar a cidade dele, com a família, visitar a família, não sei, e daí alguém parou ele e falou, você poderia, por favor, fazer parte aqui da vaquinha, doar R$20 para que a gente possa reconstruir o telhado do cinema? Ele falou, porra, o cinema lá caiu, o teto, eu vou fazer melhor, vou comprar o cinema. Ele comprou o cinema, restaurou o cinema e mantém o cinema. Uhum. Né? Até o Jaime Lerner falou, nem sei, acho que o cara nem gosta de cinema, nem nada. Nem deve dar lucro. Nem dá lucro, mas é pra resgatar a imagem da cidade, resgatar os costumes, Nazaré, os valores. cidade de Nazaré. Cidade de Nazaré? Bahia. Outro capítulo legal, o de recuperação de um rio. A gente só separou aqui, na verdade, para falar que também é muito do que a gente conversou no episódio de rios urbanos. Que ele também traz o exemplo de Seul, né, que foi aquele projeto que a gente falou da revitalização. Quando ele escreveu... Revitalização de qual rio? Sheng Jieshon. Quando A ele... gente Não, ele falava tipo Google falar. Titson, assim, né? É. Chetchon. Anyway, então quando ele escreveu o livro, ainda ele estava conhecendo o projeto, então hoje a gente já vê a recuperação e realmente foi um exemplo de acupuntura urbana animal, né? O próximo aqui, é bem engraçado o nome do capítulo, que é o Não Fazer Nada com Urgência. Nossa, esse é excelente. Não, mas não é não fazer nada com urgência, não fazer nada com urgência. A entonação é importante. Ele conta nesse capítulo aqui que logo que ele assumiu a prefeitura de Curitiba, na primeira gestão dele, ele recebeu um abaixo-assinado de moradores, pedindo que a prefeitura não fizesse nada naquele lugar, naquela vizinhança, né? Como assim? Tipo, a coisa mais inédita, né? Tipo, por favor, não mexa aqui. Ele falou, porra, isso daí vai ser fácil. Achei que o prefeito era um troço mais complicado. Daí ele falou assim, chamou o secretário de obras lá e falou, vai lá ver o que tá acontecendo, né? Temos que fazer alguma coisa. A respeito disso, vai lá ver o que tá acontecendo. Apesar de não fazer nada. Então, o que ele descobriu é que a prefeitura estava fazendo algumas obras de correção, né, da caixa viária, o perfil mesmo da via, e os moradores do local eles estavam com medo que nessas obras um olho d'água que eles tinham fosse coberto. Então, era um pedido diferente, mas tinha a sua razão de ser, né? Então, o que ele escreveu no despacho dele lá, a Secretaria de Obras, não fazer nada com urgência. Então, mas o que ele quer dizer nesse capítulo, até ele dá um outro exemplo, que ele, numa viagem que ele foi pra Lisboa, que ele acabou vendo até o Cisa lá, mas... Isso, daí ele falou, olha, a cidade tem uma natureza bonita, uma serra aqui que no horizonte, que dá pra você enxergar e tudo, não precisa fazer nada. É engraçado que ele termina esse capítulo de não fazer nada com uma sugestão de alguma coisa pra fazer. Que ele termina dizendo... Bipolar, isso? Eu também achei. Que tal pintar o elevador Santa Justa na cor de Zarcão? Olha. Eu peguei a ironia. Não faça nada, não faça nada, não faça nada. Escuta, que tal pintar o elevador Santa Justa? Mas às vezes... Menos é mais. É melhor não fazer nada. Olha, meu.
Outro que é bem legal aqui, outro exemplo bem legal que ele traz no livro é a questão da continuidade. Até o nome do capítulo é Continuidade é Vida. E ele traz um pouco essa questão da como continuidade, tratando como continuidade da malha urbana, o problema dos vazios urbanos nas cidades, né? Como é ruim, né, tipo, quando você tem espaços na paisagem que não estão com uso, né, estão vazios. Então ele propõe, quando existem esses vazios, quando existem essas falhas na malha, nessa continuidade urbana, que já que ainda não tem nada para colocar lá, até que poderia se ter um uso temporário, né, instalações temporárias, coisas que fossem acrescentando vida àquele espaço enquanto não existe um uso permanente. Ele trata esses terrenos vagos, assim, como se fosse um câncer para a cidade, assim, né? Que o negócio vai contaminando aquilo, menos gente na rua, menos atividade para ser feita. Inclusive, essa questão da atividade ele aborda também, dizendo que é bom que o poder público analise o que falta. Um diagnóstico, né? O que falta em determinada área. Então, um lugar que só tem residências, então que seja estimulado outros usos ali, um comércio, edifícios de serviços e tal. Se o uso é só diurno, que você tem uma atividade que possa trazer vida noturna, vice-versa. Que são os conceitos que Jane Jacobs, que o Yangel trazem e tal, mas que fazem parte de um urbanismo melhor, de uma cidade melhor, né? E essa questão até de trazer diferentes usos, por exemplo, de maneira temporária, que ele cita, acho que mais pra frente ele fala sobre feiras, né? As feiras noturnas, feiras de alimento ou de frutas e verduras e tal, que isso é um jeito de trazer vida para aquele espaço, noturno, num período, digamos assim, ocioso daquelas áreas, e que as pessoas vão a pé, né? Caminhar, tem iluminação, tem mais segurança, etc. E com relação a isso também, ele fala algumas vezes sobre o comércio ambulante, que para muitas cidades isso é um problema sério. Polui as ruas, os comerciantes regulares odeiam porque sentem que há uma competição injusta, né? Porque o ambulante não paga imposto, ele paga. Então ele fala, mas não existe nenhuma forma desses dois tipos de comércio viverem em harmonia? Então o que ele sugere é que o comércio ambulante funcione em outros horários, funcione uma feira da madrugada. Funciona em horários alternativos, né? Complementando. Complementando. Então ele não vai competir com o comércio. Exato. E vai manter a vida na cidade até um pouquinho mais, porque o comércio de rua fecha às 6 horas da tarde e abre às 8. São 14 horas com a rua vazia, né? Então, no centro da cidade, onde muitas vezes a gente tem problema de falta de moradia, é muito mais comércio, né? Às 6 horas a cidade morre ali. Domingo a cidade está morta. Então, se nesses momentos a gente pudesse estender um pouquinho mais e dar espaço para esses comerciantes ambulantes, da mesma forma que é feito com as feiras livres que você citou, né? É uma forma de manter todo mundo feliz um pouquinho e ainda trazer mais uma vida para a cidade. Mas aí que entra uma questão de que talvez nós, como arquitetos, talvez a gente não tenha esse poder, digamos assim. Né? E aí que entra essa parte da experiência dele como político, né? E isso é um poder que ele consegue ter para promover essas mudanças, né? Ou que seja questão dos vereadores, né? Alguma coisa assim. Então, talvez essas pessoas com essas ideias para a cidade, com coisas boas, talvez elas também, a gente como arquitetos precisa talvez entrar mais na política, por mais que a gente tenha certos preconceitos e coisas assim, entrar nesse meio é um jeito de transformar talvez a cidade de uma maneira muito mais eficiente, né? Mas uma coisa que ele fala que é muito legal, que eu acho que está mais ao nosso alcance como arquiteto, é exatamente essas estruturas temporárias, né? Que até hoje tem bastante iniciativa de colocar container, né, que tem uma flexibilidade, mas o fato de você ter um terreno lá, tem outras questões de discussão aqui de valorização do lote, especulação imobiliária, enfim. Mas enquanto aquilo ali tá ocioso, ele poderia estar trazendo atividades que fossem ricas para a cidade, né? Ele fala de um café ambulante, um café temporário ali, né, para esse local. Tanta coisa legal. Hoje tem muito tipo aquelas feiras de food truck, que são feitas às vezes em lotes vazios. Tem muitas atividades que naturalmente acumulam pessoas. Por exemplo, terminais de transporte acumulam pessoas, né? Então, funciona como se fosse num shopping com uma loja âncora. Muita gente vai sair ali, não tem de escapar. Agora, esses equipamentos urbanos, não precisa ser um troço escroto, né? Ele cita alguns exemplos lá em Seul, por exemplo, que os terminais de metrô lá têm
parquinho infantil, assim, sabe? Então, já que tem muita gente ali, que funcione também como um ponto de encontro das pessoas, né? Outra atividade que acumula muita gente, que a gente sabe, são universidades. Muitas das grandes universidades estão afastadas da cidade, estão dentro de campus, estão dentro de cidades universitárias. A nossa faculdade que a gente fez é assim, né? E o estudante... Nossa, isso é foda. Né, Tá fora da malha urbana. Tá né? fora da malha urbana. E o estudante, porra, é um cara que usa a cidade, usa o meio de transporte público, usa o comércio de rua. As aulas naturalmente vão até 10, 11 horas da noite. Então, quer dizer, traz vida pra cidade, tem gente andando na rua, tem agito, entendeu? E muitas vezes a gente segrega isso da cidade, né? Eu sei que a PUC do Paraná aqui tem um convênio com a Universidade de Ferrara, lá na Itália. E Ferrara, pelo que eu sei, é uma cidade bem pequena, vive muito da universidade, né? E é uma cidade, como tudo lá no Velho Mundo, histórica, né? Uma cidade que, sei lá, quantos mil anos tem, né? Sim. Então, talvez fosse uma ideia fazer uma construção nova para a universidade fora da cidade. Isso mataria completamente a cidade. Lógico. Né? Então, você não precisa ter todos os cursos juntos no mesmo campus. Você pode ter um prédio aqui, o curso de administração, 2 quadras ali vai ter o curso de arquitetura em outro prédio, e as pessoas andam pra lá e pra cá. Tá, mas isso era outro capítulo. Ah, é? Porra, Gabriel. Não, é que eu me confundi aqui, porque eu separei os capítulos Capricha na hora aqui, de ó. fazer essa pauta, caralho. É que o que separa os capítulos é o título em negrito. E esse você não E esse gritou? eu não negritei, eu achei que tava nesse Porra. capítulo. Mas a gente ia falar sobre esse capítulo? Ia falar. Então tá falado. Gente Tá, na beleza. rua tá falando. Mas só um outro quesito que é importante, né, além do benefício para a cidade, que é um benefício para a compreensão do próprio estudante, né? Ah, Só a questão sim. da universidade, porque tá distante da malha da cidade, dos centros urbanos, dos problemas que existem dentro dos centros urbanos. No momento que você tá criando raciocínio naquela pessoa, né? Você tá criando essa análise crítica, você E tem deixa uma- ela num mundinho próprio. E tem uma outra questão, assim, por exemplo, existem cidades que são polos educacionais. Tem uma grande universidade que atrai pessoas de muitas cidades ao redor. Então, ou seja, tem muitos estudantes que vão começar a viver nessa cidade que não são naturais dali. Se o lugar de estudo dessa pessoa for no centro da cidade, a pessoa vai se acostumando com cenários que são comuns a quem é natural dessa cidade. Uhum. Entendeu? Vai conversar com um cara mais velho. Pô, você conhece ali você conhece a rua tal? Você conhece o botequim do Maneco? Pô, não conheço, porque eu não sou daqui, eu estudo lá longe, moro do lado. Ao passo de que, se esse estudante de outra cidade chegar e for estudar lá no centro da cidade, dentro da malha urbana, ele acaba criando referências que são as mesmas das pessoas que já nasceram lá. E isso acaba fazendo com que essa pessoa de fora crie laços com a cidade. Conheça a cidade, conheça as curiosidades, conheça os pontos turísticos e acaba criando mais empatia, né? Mas o que, tipo, já que a gente foi um pouquinho pra esse capítulo, assim, o que é mais importante de todo. Completamente Já pra que a esse gente capítulo. chutou o balde aí. Chutou o Nós balde, estamos nesse tá, o capítulo. outro, a gente tá nessa questão da universidade e tal, mas o mais importante desse capítulo não é isso. Ah, não. É Nossa. questão que. Não é tipo a questão da universidade em si. É a questão que uma boa cultura urbana é você propiciar locais para as pessoas se encontrarem que estejam inseridos dentro de uma malha urbana, né? Até o nome do capítulo é Gente na Rua, que é isso. Você tem estudantes que estão na rua, você tem pessoas que estão fazendo compras que estão na rua, você tem inúmeras pessoas trabalhando, fazendo várias atividades e cabe essas ações de acupuntura urbana, seja onde posicionar, onde fazer, criar esses pontos de encontro. Esse ponto aqui, a reciclagem, algumas coisas das cidades acabam sendo desativadas, por exemplo. Locais que eram fábricas, né, que ficavam no centro da cidade, acabam sendo desativadas, ou outros tipos de construções, e que vão ficar ali, de certa maneira, esquecidas naquele ostracismo e tal. E a reciclagem é ressignificar esses espaços, né? Você já tem uma estrutura arquitetônica com aquilo dentro de uma malha urbana, e como trazer novos significados para aquele espaço, né? Reciclar o seu uso, né? E aí vem essas questões um pouco de sustentabilidade, sem precisar demolir tudo aquilo, né? Fazendo reformas e trazendo, talvez, esses elementos que já têm
um significado como um marco referencial ou um ponto nodal, né? Chutando, seguindo o Kevin Lynch, blá, 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 mas que já tem uma importância na paisagem urbana, né? Então, conseguir ressignificar esses espaços é muito interessante, assim. Um exemplo legal disso é aquele que a gente falou no episódio da Lina, né? O Sesc Pompeia é essa requalificação urbana. Exatamente. Assim. Tipo, através de uma edificação fabril. E outro grande que é o do Porto Madeiro também, né? Em Buenos Aires e tal, que também segue essa... Barcelona. Nossa, todos? Nossa, meu Deus. A gente devia ter falado desse livro antes, eu acho. Tem um capítulo que ele tem aqui que você conhece a cidade onde você vive, né? Ou desenha essa cidade. Que ele explora um pouco essa relação sobre qual é a percepção das pessoas a respeito da cidade. No sentido de desenho mesmo, né? Onde que estão as coisas, que é um exercício também do Kevin Lynch, que é você identificar onde que estão esses nodais, o que tem no caminho, você percebe. Então ele faz um exercício para uns jornalistas, que ele fala de um exercício que ele fez com jornalistas numa palestra que ele deu, e ele fala assim, desenhe tua cidade, faça essas referências, qual que é a visão global que você tem dela, onde é que estão as problemáticas. E no sentido de, se você não conhece o espaço que você vive, como é que você pode saber quais são os seus problemas e o que dá para melhorar? Então, ele trata com uma compultura urbana levar o conhecimento da cidade para a população. As pessoas pararem para perceber o espaço que elas estão. Eu acho que nesse tipo de exercício deve aparecer também os mais diferentes tipos de desenho, porque cada um entende a cidade de uma forma, né? Às vezes a gente fica muito preso no mapa, né? No Google Maps. Assim, separar a cidade em quadras e ruas, avenidas, né? Mas, de repente, o cara enxerga a cidade por pontos de referência. Então, lá, a loja tal, o cinema, o rio, né? Isso é uma outra coisa, né? Se você for pedir para alguém, se você for pedir para 200 pessoas desenharem como que entende essa cidade, né? Ninguém vai separar, ninguém vai colocar no mapa a rede hídrica da cidade, talvez, né? Então, ele fala, né? Como faz para preservar um negócio que você nem sabe onde tá, o que é, como é que passa. Então, não só para a cidade, mas até para o estado, né? Você conhece a topografia, você conhece as atividades econômicas que são feitas em cada parte do estado. Determinada região é famosa pelo cultivo de leite, determinada região é industrial. Ninguém conhece, né? Ninguém separa os espaços físicos assim. A maioria das pessoas separa pelo mapa político, né? Aqui é tal cidade, aqui é a rua. Então é um outro jeito de ver o estado, o país ou a cidade, que ajuda você a se identificar melhor. Você conhece a sua cidade? Que nem tem aquela ideia de fazer, por exemplo, cada bairro plantar árvores frutíferas diferentes, né? Sabe essa assim, né? Legal. O bairro onde estão a mangueira, né? O bairro onde estão... Esse é daquele do bairro, né? Daquele livro lá. Reinvente seu bairro. Reinvente seu bairro. Mas é um pouco isso, assim, né? Criar essas referências. Ali é o bairro, não sei do que, das pitangas, né? O bairro Tem uma iluminação, né? Que ele fala aqui na compultura urbana ele fala o seguinte: para colocar no teu endereço ali, você coloca o número da tua casa. Na frente da tua casa, lá, tem o nome da rua, e daí na frente da tua casa você coloca o número. Embaixo do número você coloca o nome do rio mais próximo. Então, ele fala muito de educar as crianças, que as crianças acabam ensinando os pais, e depois as crianças crescem, e daí elas ensinam seus filhos. Então, Esse é um negócio meio off, que é tipo uma coisa bem regional nossa, mas era o que era o negócio do lixo, né? Família Folha. Família Folha, lá, o lixo que não é lixo, que era essa cultura que se inseria na família. Mas então a ideia dele, que ele explica no Acupuntura Urbana, era ensinar as crianças qual o rio que servia aquela região onde ele morava. Então, na frente da casa dele, não ia ter só o número da casa dele na rua. Ia ter também o nome do rio. Então, ele imagina que daí a criança ia querer conhecer onde é que é o rio, quer ver como é que é o rio, cuidar do rio, não quer destruir. Um
Um outro capítulo que ele cita como exemplo de gentileza urbana é a arborização da cidade, né? E a arborização tá muito ligada com isso. Até outro dia a gente tava caminhando aqui na rua e tava discutindo, né? Como a cidade fica mais bonita e tal. E no livro ele cita um exemplo aqui de Curitiba, que tinha uma campanha para aumentar a quantidade de vegetação por habitante, plantar mais árvores nas ruas. E para criar essa relação, essa fidelização e funcionar a campanha, a prefeitura entrava com a muda e a população com a água, né? Então era tipo sombra e água fresca. Então foi feito o plantio das árvores e as pessoas ficavam com a responsabilidade de molhar as mudas. É uma responsabilidade muito grande, porque aqui em Curitiba chove todo dia. Pra quem não sabe. Então, assim, não precisava fazer nada. Enfim, foi uma gentileza, uma acupuntura urbana, né? Que gerou uma... Um combo, gentileza mais acupuntura. Meu Deus! É. Tinha mais um aqui que a gente tá de pouquinho em pouquinho falando o livro inteiro, então quem não quiser ler, talvez não precise mais. Mas o... não precisa. Tem que ter uns capítulos que a gente não falou. Olha, se na minha época da faculdade tivesse esse podcast, eu não ia ler livro nenhum. Mas agora você tá tendo que ler todos pra gravar esse podcast. Foda, né? Mas tem Metade de todos. Um pitiquinho. Tem um capítulozinho que é Prédios com Dignidade, que é essa relação da arquitetura com a rua, né? Os prédios, eles também terem uma relação com a rua, atenderem o usuário. Que isso? É aí que entra o arquiteto atuante nessa parada. Exatamente, uma marquisezinha ali pra acobertar da chuva, coisa agradável. Só que a maior parte dos projetos hoje em dia de arquitetura realmente não tem isso. Não rola. Não tem, tipo... Outra que é legal que ele fala, agora eu nem sei mais que capítulo que ele fala, que é as galerias, né? São as galerias que... Galerias comerciais fazem lá. essas ligações entre as ruas, também criam um abrigo, criam um uso, que é fantástico. Só fazendo um gancho nisso, eu não sei, será que eu já falei? Foda-se. Que essa é uma atividade que eu sempre quis fazer, não fiz por preguiça, então se alguém quiser fazer, seria interessante. Que essa questão das galerias e de como circular na cidade de uma diferente maneira, não seja necessariamente pelas ruas. Porque dentro de um centro urbano, você tem partes que são públicas e edifícios e tal, que tem espaços, digamos assim, semipúblicos. Que seriam os mais gentis com a cidade, Os digamos mais gentis com a assim, cidade. com mais ação de acupuntura urbana. E o que eu acho legal, às vezes, você, por exemplo, num dia de chuva, você fazer esse percurso de maneira diferente. Por exemplo, eu saio do meu escritório, eu tenho a possibilidade, o escritório fica perto da catedral, a catedral tem uma entrada pela lateral e eu posso sair pela entrada principal. Então eu posso fazer esse parte do meu percurso por dentro da catedral, né? Então, como você é um pecador, você derrete se você fizer isso. Nossa. Cara. Sim. Mas aí você também pode, por exemplo, tem galerias ali que você consegue fazer esse trajeto e tal. Outro prédio também, às vezes o prédio da própria universidade, que você pode fazer esse circuito por dentro. Tem algumas lojas mega stores, assim, que você também pega duas quadras, consegue atravessar por ela e ainda usar o ar-condicionado, né? Que é uma gentileza comigo extraordinária. É verdade. Mas poder fazer esses percursos e se aproveitando desses espaços semipúblicos é muito interessante. Então, se alguém tiver um empenho de fazer na sua cidade aí também, como se fosse um mapinha, né? Vamos dizer assim, o roteiro chupim. Você roteiro vai chupim. Exatamente. chupinhando o ar-condicionado. Qual que é a maior... Quantas quadras você consegue fazer dentro de espaços, digamos assim, né? Por dentro de espaços. Mas dá pra fazer vários, assim. E é interessante. Principalmente num dia de chuva que você, né, tá ali desviando e tal, você consegue fazer esse tipo de coisa, assim. E aí você vê, que gentil que alguém foi aqui. Passar por dentro do shopping. Passar por dentro do shopping. Não vamos falar mal dos shoppings nesse momento. Mas... Tem algumas frases do livro que eu gostaria de... Por favor, Gabriel. Destacar. Uma delas é o seguinte: criatividade é quando você corta um zero do orçamento da obra. Tá no livro isso? Não sei se está no livro, mas ele falou isso. Agora, outra que tá no livro, eu queria falar é o seguinte: o carro é como a sua sogra. Você tem que ter um bom relacionamento com ela, mas não pode deixar que ela comande a sua vida. É preciso saber se relacionar com o automóvel, mas não ser escravo dele. Olha, um beijo, não? Gabriel? Beijo pra mãe da Renata, dona Márcia. Que adoro ela, mas ela jamais vai controlar minha vida. Jamais! Não, essa a Renata já faz. Isso a Renata já faz. Não precisa. Ai, meu Deus. Traz água lá, Gabriel. Só se a Renata pedir. Ou minha sogra. Eu gostei de ler esse livro. Eu até já tinha lido ele na faculdade. Então foi bom ter relido, assim...
Eu gosto de pensar que nem tudo... Sabe, tipo, a gente tem um sentimento meio derrotado, assim, de pensar, pá, essa cidade tá feia, cheia de problema, tipo, o que vai fazer? Mas tudo roubo, não tem como, assim. Então, dá uma refrescada na gente saber que nem tudo são grandes obras, nem tudo são grandes ações. Você já consegue fazer muito com um pouco, né? Com um pouco de criatividade, com um pouco de boa intenção. Você fala assim, vamos lá pegar um terreno, se reunir, tentar fazer uma horta urbana. Então, depende de nós. Não, mas é interessante, porque pequenas atitudes podem desencadear outras grandes atitudes, né? Esse começo que o Gabriel tinha falado também, né? Mas de começar, de ter... começar já é uma puta de uma coisa. Pode ser que gere um efeito, talvez, psicológico e social nas pessoas que podem ajudar a ressignificar a cidade, o bairro, a rua, né? E que isso eu acho que é muito importante, assim. Então, acho que pra mim foi bom nesse aspecto, assim, dar um refresh, assim, falar, tudo vale a pena. Eu acho que é meio que como se fosse uma visão mais romântica, né, assim, parece, assim, de contar meio uma fantasia das cidades que fazem as coisas boas, que dão certo, de pequenas atitudes. Eu gostei muito desse livro, reli ele também de novo, porque ele parece que dá uma oxigenada nas tuas esperanças, assim, de melhorar o teu entorno, né, a tua cidade, assim. A gente... Bom, primeiro que ele fala no livro que a cidade é o cenário do encontro, né? Sim. Agora já estão todos encontros pela vida. Daí é outro. A gente... Contos de desencontros. A gente vive na cidade e é nela que a gente vai achar as soluções para os problemas da sociedade, né? A gente geralmente tem uma visão muito pessimista sobre a cidade, mas ela é a solução para a vida moderna do homem, né? É nela que a gente vai encontrar as respostas para os problemas de sustentabilidade, para os problemas de diferença social. Ela não é a causa desses problemas. Ela pode ser a solução para esses problemas, né? Uhum. E toda solução para a cidade exige um design, exige um desenho, exige um pensamento, exige um planejamento. E é aí que o arquiteto entra como o grande pensador dessa cidade e o grande desenhista de todas essas soluções. Então é isso, gente. Aproveitar aqui para agradecer o pessoal que comentou em todas as nossas mídias. Então, primeiro agradecer o pessoal que comentou no Facebook, a Ana Caroline Gonçalves escreveu: gente, agora eu acompanho essa nova temporada em dia. Escutei a anterior várias e várias vezes. Porra. Que bacana, isso aí. Mas legal, a gente também fez essa pausa aí pra poder deixar o pessoal que começou a conhecer o podcast no meio e tal, e começar... Foi esfarrapada. Pra fazer a maratona, né? Pra fazer a maratona. O Léo Pérez escreveu aê. Aê. O Gabriel Fernandes Vinagre escreveu ansioso para ouvir. E também o comentário do Diego Lopes, que ele diz: queria parabenizar vocês pelo belo trabalho com o podcast. Há muito tempo eu procurava algo assim e enfim encontrei no final do ano passado. Ouvi todos seguidos no meu estágio. Agora eu tenho que esperar uma semana e tortura. Mas parabéns. A gente não ouvia podcast no estágio, né? Não tinha nessa época, né? Mas faz bem. Faz bem. No iTunes, a gente teve algumas avaliações 5 estrelas. Uhul! Opa, high five. E teve um comentário também. É que no iTunes não tem como a gente saber o nome da pessoa, né? Tem só o login. O login era Clube dos Lug. Escreveu assim: pessoal, não bastaria avaliar aqui sem deixar um comentário parabenizando vocês três. Vocês são responsáveis por me inspirar e incentivar cada dia mais a buscar minha vaga no curso de arquitetura. O cara vestibulando. Entendi. Olha que bacana. O podcast é incrível. Vocês conseguem conciliar uma forma tão gostosa de humor e conteúdo de primeira. Um abraço, um super obrigado. Valeu. Legal, né? E no iTunes, essa semana, também teve uma coisa bem legal, que foi a semana da nossa volta. E na quarta-feira, a gente estava despontando na primeira posição na lista de top podcasts do iTunes. Tá brincando comigo? A nossa categoria. Na categoria Design, que é a nossa categoria. Então a gente estava em top podcast número 1. E na lista de top episódios, a gente também estava em primeiro lugar com o episódio da Casa das Canoas. Vou chorar, então. Então, valeu, galera. Graças a vocês aí que baixaram, avaliaram.
A gente conseguiu essa... Então, aproveitando que você falou isso, é muito importante pra gente, ajuda bastante quem puder avaliar lá no iTunes. É isso aí. Se você ouviu, por favor, avalie no iTunes com 5 estrelas. E agora não tem o pessoal do Insta também, Gabriel? Instagram. É tem verdade. várias pessoas. Então vai lá, começa. Então, Fernando Becker, Bruna Alcine, Rodrigo Sorgato escreveu Férias Nunca Mais, né? Vai ter mais, sim. Vai continuar tendo. Bruno Gap, Josiane Alves, André Gobo, Guilherme Queiroz, o Diego Felipe escreveu: não aguentava mais esperar, no próximo programa mandem um olá pra mim. Alô, Diego! Olá, né? Nossa! Porra, cara. Olá, tá Diego, bom. é isso? Olá, Diego. O Maurício Lindoso, Felipe Boni, nosso O Felipe. convidado aqui, né? Escreveu show, interrogação. Não, exclamação. O Felipe, que inclusive se encontrou com um dos maiores podcasters de arquitetura dos Estados Unidos, né? Ah, é? Que é o Enoch Sears. Pra quem não conhece, é do The Business of Architecture. E esteve lá, mandou inclusive uma foto, que ele estava lá abraçando. Que legal. Então é bacana acompanhar também as coisas que o Felipe tá fazendo lá pelo YouGreen, que é a plataforma dele lá de arquitetura sustentável e boas práticas de arquitetura também. E no Instagram teve também o Matheus Dornelles Campos. Parabéns pelo ótimo podcast, galera. Cada vez melhor. Obrigado. Então, antes de você falar, já vamos pedir uma desculpa pro Rafael Cabral, é isso? Desculpa, porque ele já fez esse comentário há muito tempo atrás. Chega a ser meses aí, né? O Cabral mandou entrar lá no site falando assim: olá, tudo bem? Bom, a princípio, parabéns pelo podcast. Que pena que haverá uma pausa. Mas já acabou, Rafael, olha só. Desde que vocês avisaram na semana passada que esse seria o último da temporada, eu voltei a ouvir os anteriores. Gosto de todos, porém os de biografia foram os que eu reouvi primeiro. Mas quem sabe no próximo ano vocês consigam gravar alguns episódios extras para ir publicando nas férias. Boa dica. Vamos tentar. E outra coisa, vocês conseguiram superar o Nerdcast em minha lista de preferência. Uhul! O quê? Caraca. Orgulho, hein? Ele prefere o Arquipapo do que o Nerdcast. Meu Deus. Eu não prefiro o Arquipapo. Não fala isso. Eu prefiro o Arquipapo. Eu também. Legal, porra, que honra, Rafael Cabral. Obrigado pelo comentário. E é legal lembrar, porque ele comentou no site, né, que é no arquipapo.com.br. Lá tem... A gente lança lá os episódios por lá, então dá pra ouvir por lá, baixar por lá. E essa semana... A gente produziu um material especial para quem acompanhou para quem já ouviu, né, o episódio da Casa das Canoas, do Oscar Niemeyer, que o Gabriel pode contar um pouco mais. Um infográfico exclusivo, você pode fazer o download gratuito. Tudo que nós fazemos é de graça. Se você tiver problemas para baixar, manda um e-mail. Nos avisa. Manda um e-mail que a gente manda por e-mail. Não sei, primeira vez que a gente faz isso, pode dar problema. Exato. Mas, enfim. Mas que é um materialzinho extra, né? Material extra, assim, um resumão do podcast. E com fotos também, algumas... Plantas, né? Fotos, plantas, enfim, tudo que um infográfico deve ter. Olha, está lá. Completo. O melhor infográfico da Casa das Canoas já feito no mundo. Tá Por lá. um podcast. Por um podcast. Publicado numa sexta-feira. Mas, gente, é isso. Eu queria aproveitar, então, reforçar nossos canais de comunicação. Nós temos o Twitter, nós temos o Instagram, que também é @arquipapo, Facebook, também é @arquipapo, e nosso e-mail é contato@arquipapo.com.br, e também dá pra comentar lá direto no site, que é arquipapo.com.br. Maravilha. Valeu, galera! Beijo. Até semana que vem. Falou! Às vezes não é acupuntura com agulha, às vezes é acupuntura com aquela semente de abacate que põe na orelha. Abacate? Abacate é um troço tamanho. Girassol. Girassol. Não, é girassol. A orelha do elefante. Peraí que tá um caminhão passando. Oh. Ele estacionou. Eu vou começar a falar, ele vai acelerar. Não, tá exemplificando, né? Eu falei da Fechou. do transporte. Fechou, já. Pintar um muro. Essa discussão de São Paulo, pintar os grafites aí. Pintar o muro o quê, Gabriel? De cinza?